Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver alguns exercícios de potenciação. Acompanha comigo, tá? Exercício 1 é uma questãozinha bem clássica, caiu na PUCamp. Simplificando a expressão a ao cubo vezes b na 7, tudo isso elevado a 2, dividido por a na 5, vezes b na 2, tudo isso dividido por 7, temos, pessoal, exercício 1, eu já vou bater o olho e ver que dá rapidinho para aplicar propriedades. Propriedades de potência é quando eu tenho multiplicação de potências, potência de potência, divisão de potências, eu vejo tudo isso aqui. Então vamos lá, tá? O primeiro termo que está antes do sinal da divisão, eu tenho aqui dentro do parêntese uma multiplicação de potências, não está na mesma base, mas eu vejo que tudo isso está elevado ao expoente 2. Então aqui a minha ideia é aplicar potência de potência. Você tem cada termo conservando a base e multiplicando os expoentes. Conserva a base, multiplica os expoentes. A mesma coisa aqui, conserva a base b e multiplica os dois expoentes. 7 vezes 2, 14. Show! Essa divisão eu vou colocar na forma de fração, tá? Acho que fica mais bonito. Aqui, professor, a mesma coisa. Já que eu não tenho aqui a mesma base, não tenho o mesmo expoente, eu vou aplicar potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 5 vezes 7, 35. E aqui, professor, conserva a base b, multiplicou os expoentes, 2 vezes 7, 14. Show! Agora, professor, veja uma coisa muito bonita, tá? Em cima dessa fração tem o b na 14 e embaixo também. Divido duas coisas iguais, cancela. Quando eu divido fica 1, eu corto essas duas frações. O que ficou aqui? O que ficou foi uma divisão de potências que tem a mesma base A. Você vai copiar a base uma única vez e vai o que aqui? Diminuir. Sempre na ordem, tá? O de cima menos o de baixo. Quando você diminuir, vai dar menos 29. Professor, preciso colocar aqui como expoente positivo? Não, tá? Você já vai ver que está desse jeito aqui na alternativa A. Se já tem a alternativa com expoente negativo, deixa assim. Legal? Questãozinha só envolveu o conceito de multiplicações, divisões de potência. Muito bonito, tá? Próximo exercício, questãozinha bem legal, item verdadeiro ou falso. Na minha opinião, tá? Esse item é o item mais elegante que você vai encontrar hoje. O produto 5 elevado a 17 vezes 4 elevado a 9 possui 17 algarismos? Professor, para quem não entende muito de potência, só sabe o básico, poderia pensar assim: vou resolver 5 elevado a 17, vou resolver 4 elevado a 9 e depois eu multiplico esses dois resultados. Se eu conseguir, se eu estiver vivo até lá, se eu estiver em condições psicológicas até lá, eu faço essa conta. E aí vou ter um número gigante, eu conto quantos algarismos eu tenho. Olha, eu acho que no vestibular não vai dar tempo, tá? Então vamos pensar de uma outra forma. Olha aqui a minha ideia. Multiplicação de potências é legal ou ter a mesma base ou ter o mesmo expoente. Não tenho nenhuma das coisas, professor. Calma, tá? Vamos com calma.
eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o 5 elevado a 17 e esse 4 elevado a 9, eu vou conversar um pouquinho com ele. Tem como eu deixar você em outra base? Tem. 4 é 2 elevado a 2. Como já tem um expoente aqui, você vai fechar e vai colocar entre parênteses. Conserva a base, multiplica os expoentes. Essa ideia é genial, né, professor? Eu estou numa base, quero ser colocado em outra. Aplico o conceito de potência de potência. Muito bem. Professor, achei muito bonito isso, só que por enquanto ainda não tem a mesma base, não tem o mesmo expoente. Calma. Olha a pequena matemática que eu vou resolver aqui. Tá vendo esse 2 elevado a 18? Eu posso escrevê-lo como 2 elevado a 17 vezes 2 elevado a 1. Não é verdade? Se você conservar a base, somos expoentes, não vai dar 18. Então, ao invés de colocar 2 elevado a 18, eu coloco 2 elevado a 17 vezes 2 elevado a 1. É a mesma coisa, tá? Mas sabe por que eu fiz isso? Para atender o pedido aí do pessoal. Quando tem o mesmo expoente, sei que eu vou aplicar aquela propriedade. Conserva o expoente, conserva aquilo que é igual e multiplica aqui as bases. 2 elevado a 1 aqui já coloca 2. Professor, conservou o expoente, multiplicou as bases, deu 10, né? Elevado a 17, e aqui vezes 2. Esse resultado, ele fica mais charmoso se eu colocar desse jeito, ó, 2 vezes 10 elevado a 17. Uau! Olha aí, gente, só esse produto aqui é a mesma coisa, é equivalente desse resultado. Agora vai ficar muito mais fácil, pode ter certeza, tá? Contar quantos algarismos tem. Eu copio 2 e aí eu penso o seguinte, potência de 10 é sempre o quê? O número de zeros é sempre igual ao expoente que está aqui. Então, aqui como o expoente é 17, você coloca na sequência do 2, ó, 17 vezes, tá? O nosso zero. Evidentemente, eu não vou colocar aqui, né, por extenso. Vou escrever aqui, ó, você vai colocar 17 vezes, tá? O que aqui? O nosso dígito zero. Esse é o número que você vai formar. Sempre o expoente da potência de 10 é o número de zeros que vem depois aqui desse 2. Agora, qual o total, professor, de algarismos que você tem? Toma cuidado, tá? Para não errar aqui. Eu vou ter o primeiro algarismo, tá? O 2. E depois eu vou ter 17 algarismos zeros. No total, você vai ter o que aqui? 18. Lá no item, ele fala que é 17. É falso, meus amigos. 17 é só a quantia de zeros, tá? Só que tem o 2 antes. Então, o primeiro é o 2, depois vem 17 zeros, você tem no total 18 algarismos. Essa questão, tá? Ela é muito massa. Tem outras formas para resolver? Tem. Você, por exemplo, poderia pegar esse 5 elevado a 17, colocar assim, ó, 10 sobre 2 elevado a 17. Ó, já ia aparecer o 10 elevado a 17 de uma vez, tá? Então, pode mudar também dessa forma. Fica aí até a sugestão. Mas é uma questãozinha muito bonita, né? Uma questão que eu sinto aí o perfume dela no vestibular. Legal? Vamos passar para o próximo. Recomendo que você depois faça com calma, tá? Cada uma dessas questões. Questão 2, professor, item 2, é um item muito bonito, tá? Porque aqui, mesmo tendo uma fração de potências, eu ainda não consigo aplicar propriedades, porque eu tenho soma de potências em cima
e soma de potências embaixo. Professor, quando você tem soma ou subtração de potências, eu não tenho propriedades, tá? O que eu vou tentar fazer quando eu tenho uma soma ou subtração de potências que tem a mesma base é tentar colocar fatoração, colocar fator comum e evidência, tá? Mas eu não tenho uma propriedade específica de potenciação. A gente vai ver agora o que vai acontecer. No início, até dá para aplicar uma propriedade, mas quando é soma, depois você vai ver que não vai dar. Sabe qual é a propriedade inicial que eu vou aplicar? Eu vou escrever para você aqui recordar comigo, tá? Essa propriedade tão famosa. Conserva a base e o quê? Soma os expoentes. Não é verdade? O que você vai fazer no início aqui é o famoso caminho da volta. Caminho da volta é uma ferramenta matemática que eu uso em diversas situações. Como assim, professor? Quando tem uma soma no expoente, eu posso abrir essa potência e colocar na forma de multiplicação. Aqui, como você vê uma soma no expoente, n mais 4, olha como é que eu vou abrir. 2 elevado a n vezes 2 na quarta. Aqui, professor, uma soma no expoente, 2 elevado a n vezes 2 elevado ao cubo. Em cada um desses casos, quando você aplica a propriedade, você consegue verificar que vai voltar na soma de expoentes. A mesma coisa aqui, ó, 2 elevado a n mais 2, 2 elevado a n vezes 2 elevado a 2. Embaixo, professor, novamente tem uma soma no expoente, eu vou abrir, vai ficar 2 elevado a n vezes 2 elevado a 1. E aqui, como só tem 2 elevado a n, deixa como está. Legal? Antes de continuar aí a sequência do exercício, caso alguém fique na dúvida, o que ia acontecer se tivesse um menos no expoente, hein, professor? Como é que eu vou abrir? Eu vou fazer o caminho da volta daquela propriedade, divisão de potências de mesma base, conserva a base, diminui os expoentes. Se tivesse um menos no expoente, você ia colocar desse jeito, tá? Esse menos não é para colocar aqui. O menos é só para indicar que eu vou pôr na divisão. Legal? Show! Potências é isso, tá? Agora, sabe o que você vai fazer? Eu vou pensar na forma correta, bonitinha, para resolver, e depois eu vou te dar um macete, caso você queira usar. A forma corretinha, bonitinha, matemática, é pensar assim. Todos esses termos que você tem aqui no andar de cima, tem esse fator 2 elevado a n, ó, em comum. Aquilo que é comum, professor, eu coloco em evidência. E colocando em evidência, eu coloco multiplicando, né, pelos fatores que eu vou colocar aqui na sequência. O primeiro é 2 na quarta, porque se eu juntar com 2 na n, vai dar todo esse termo. O segundo é 2 ao cubo, porque se eu juntar com 2 na n, volta aqui. E o terceiro é 2 na 2, porque se eu juntar com 2 na n, volta aqui. Para quem esqueceu, tá? Fatoração, colocar em evidência. Quem eu coloco dentro do parêntese é sempre aquele termo que, quando junta com fator comum, volta a ser todo o termo que estava aqui. Aqui embaixo, professor, eu observo, ó, que também tem o 2 elevado a n, que eu posso colocar em evidência. E aí aqui vai ficar 2 na 1, juntou com 2 na n e volta. E aqui toma cuidado, tá? Aqui você só tem o 2 na n, não tem ninguém multiplicando. Quando só tem o próprio termo que eu coloquei em evidência, eu coloco aqui dentro 1. Por quê? Porque se eu multiplicar 1 por 2 na n, volta no próprio termo. Ok? Quando não tem ninguém, você coloca 1. Muito bem. Agora, professor, como eu tenho uma divisão de fatores, tá?
e aí, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, eu tenho multiplicações, esse fator 2 na n, quando eu divido por esse fator, fica 1. Fatores iguais, eu cancelo. E aí o n, adeus. Olha aí que louco, hein? No início tinha muito n, agora não tem mais, porque eu cancelei. Só vou copiar 2 na quarta, mais 2 ao cubo, mais 2 na 2. E aqui embaixo, 2 na 1, mais 1. Não tem propriedades, tá? Aqui você vai resolver 1 por 1. Como são números pequenos, dá para resolver numa boa. 2 na quarta, 16. 2 ao cubo, 8. E 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 1, 2. E aqui 1. Quando você somar em cima, vai ficar 28. E embaixo vai ficar 3. Esse aqui é o resultado do A. Muito louco, né? Não tem n. A princípio você olha, poxa, né? Todo mundo tinha n, eu cancelei. 28 terços, pessoal, no item ele falava que era quanto? 25 terços. O meu item está errado. Muito bem. Essa é a lógica que eu vou ter. Soma de potências ou subtração de potências de mesma base, pensa nessa ideia de colocar em evidência. Legal? Agora, particularmente nesse exercício, quando você tem uma fração no numerador e no denominador, eu tenho soma ou subtração de potências de mesma base, eu posso fazer de uma forma mais rápida, tá? Que é a ideia do macete aqui. Quando você tem uma fração e todos os termos, tá? Essa soma em cima ou subtração, tanto em cima quanto embaixo, tem o mesmo fator, você pode cancelar. Então, dessa parte aqui do enunciado, quando eu faço essa primeira parte aqui, eu percebo que todos têm o 2 elevado a n, você já pode cortar, tá ok? E aí daqui, você já vem para cá. Eu só chamo a tua atenção nesse último termo aqui, tá? Por quê? Porque aqui em cima, quando eu fui cortando, eu copiei os que estavam do lado. Aqui nesse último termo, quando eu corto, não fica ninguém. Na verdade, esse não ficar ninguém, subentende que é 1, tá? Quando você não vê ninguém aqui, subentende que tem 1 multiplicando. É aquela ideia, né? O cortar é dividir. Então, eu estou dividindo todo mundo em cima e todo mundo embaixo por 2 elevado a n. Quando eu divido aqui 2 elevado a n por 2 elevado a n, fica 1, tá? Então, por isso que você vai colocar aqui esse 1. Muito bem, pode fazer desse jeito, tá? Quando você tem uma fração em cima e embaixo. Agora, professor, o último exercício que eu vou comentar aqui é um exercício bem interessante, tá? Ele pede para você comparar potências. Eu tenho a potência A, que é igual a 11 elevado a 50, a potência B, 4 elevado a 100, e a potência C, 2 elevado a 150. Ele pergunta para você, tá, comparar essas potências. O que eu vou fazer aqui, professor? Comparar potências, eu não preciso resolver uma por uma, tá? Ainda bem. Eu vou pensar o seguinte, ou eu tento deixar tudo na mesma base, ou eu tento deixar tudo no mesmo expoente. Quando você quer comparar potências, eu vou partir desse princípio. Acontece que deixar na mesma base aqui, infelizmente, não dá, porque esse 11, ele é número primo. Eu não consigo deixar ele, por exemplo, na base 2, como o B, que eu consigo deixar na base 2. Então, a mesma base aqui não vai rolar. Então, olha só o que você vai fazer. Eu vou tentar deixar todo mundo com o mesmo expoente. E todo mundo eu vou tentar deixar com o menor expoente, tá? Que é o 50. Então, observa aqui o que eu vou fazer com o B. Esse 100, professor, eu posso escrever como sendo 2 multiplicado por 50, né? Posso fazer isso. E aí, quando eu tenho uma multiplicação no expoente, eu posso pensar no caminho de volta da potência de potência.
Não é verdade? Olha o caminho da volta, novamente ajudando a gente. Se você tem uma multiplicação no expoente, você pode escrever a potência assim. 2 vezes 50 volta no 100. Agora, resolve para mim 4 elevado a 2. 16. E aí fica 16 elevado a 50. Olha aí que louco, hein? O meu B, que antes era 4 elevado a 100, eu escrevi como 16 elevado a 50. Mesmo expoente aqui. Vou fazer essa mesma brincadeira no C, tá? 2 elevado a 150, 150, eu vou colocar como 3 vezes 50. Potência de potência, eu posso escrever 3 vezes 50 assim, ó, entre parênteses, os dois. Se você multiplicar, volta no que está. Agora, professor, 2 elevado ao cubo vai dar 8, fica 8 elevado a 50. Uau! A minha ideia aqui foi deixar todo mundo com o mesmo expoente, e para isso eu peguei o expoente do B e do C e coloquei como produto, onde aparece aí fator 50. Caminho da volta da potência de potência, né, adiantou muito a minha vida. Agora eu vou reescrever novamente o A, né? Não mudei, tá? Mas vou escrever de novo. O B vou escrever agora como sendo, ao invés de 4 elevado a 100, 16 elevado a 50. E o C, ao invés de 2 elevado a 150, vou colocar 8 elevado a 50. Show, professor! Preste bem atenção agora, tá? Toda vez que você tem expoentes iguais e a base é maior do que 1, o maior resultado, a maior potência é a que tem a maior base. Ok? Mesmo expoente, bases são maiores do que 1. O maior resultado, a maior potência é a que tem a maior base. Quem tem a maior base aqui é o B, tá? Então, esse cara aqui, ele vai ser o maior resultado. O 8 é menor do que o 11. Então, aqui, pessoal, esse, tá, vai ser o menor. E esse aqui vai estar entre os dois, porque o 11 está entre 8 e 16. Então, o maior é o B, depois vai vir o A e depois vai vir o C. Ele pede nas alternativas, tá? Observa que está com o símbolo do menor do menor. Quando está com o símbolo do menor depois do menor, significa que você vai colocar na ordem, do menor para o maior. O C, ele é menor do que quem, pessoal? Do que o nosso A. E esse A, ele é menor do que quem aqui? O B. O C é menor do que o A e é menor do que o B. Temos essa alternativa, professor, C menor do que A menor do que B, a alternativa A de amor. Alternativa A de amor para essa questão. Novamente, tá? Temos o mesmo expoente, as bases são maiores do que 1, o maior resultado, a maior potência é a que tem a maior base. Então, o B tem a maior base, é o maior, o C tem a menor base, é o menor, e o A, 11 está entre 8 e 16, ele está entre os dois. Colocando em ordem crescente, C é menor do que o A, que é menor do que o B. Bonita questão, né? Professor, para não deixar batido, eu já fiz aqui uma comparação de potências agora quando as bases são iguais, tá? Também é importante, riqueza de detalhes. Quando as bases são iguais, primeiro caso você observa, bases iguais e são maiores do que 1. Você vai anotar isso. Quanto maior o valor do expoente, maior é o resultado da potência. De fato, né? 2 ao cubo é 8, 2 na quarta é 16. Aumenta o expoente, aumenta a minha potência. Isso tem a ver com a função exponencial quando ela é crescente. Quando você estudar a função exponencial, você vai ver que faz sentido.
Então, aqui um exemplo, quem é maior? 11 na quinta, 11 na sétima ou 11 na 9. Tem a mesma base, é maior do que 1. Quanto maior o expoente, maior é a potência. Não vai resolver, tá? Não vai resolver. Base maior do que 1, maior o expoente, maior a potência. E para finalizar, você tem agora bases iguais, só que elas estão entre 0 e 1. Agora a relação é inversa, tá? Quanto maior o expoente, menor é o resultado da potência. Se você quer ver aqui um exemplo, tá? Pega comigo meio elevado ao cubo, dá 1 sobre 8, e pega para mim aqui meio elevado a 2, dá 1 sobre 4. Observa, tá? O 1/8 é menor do que 1/4. Na medida que você vai aumentando o expoente, o resultado vai ficando menor. Aumentei o expoente, tá? O resultado vai diminuindo. Um exemplo, tá? Quem é maior? 1/7 na quinta, 1/7 na sétima, 1/7 na 9. Sempre vai ser a relação inversa, tá? Então, quanto maior o expoente, menor o resultado da potência, posso pensar de uma forma inversa. Quanto menor o expoente, maior é o resultado da potência. Quem tem menor expoente aqui é o 5. Menor o expoente, maior é o resultado da potência. Então, a minha potência aqui, ela vai ficar como maior valor, 1/7 elevado a 5. Não resolve, tá? Pensa nessa relação. 2019 caiu no Enem uma questão contextualizada, tá? Que tem até no vídeo aí no nosso canal no YouTube, que fala só isso, tá? Envolve aí esse raciocínio. Legal, meus amigos, fizemos bons exercícios, tá? Espero que todos tenham gostado. Fica a dica, resolve novamente, passo a passo, colocando no teu caderno. Um grande abraço, que a matemática esteja com vocês.